Bom, então vamos continuar com nossos vídeos em que nós trabalhamos com as ilegalidades que acontecem no concurso público. Como sabem, né, sou um defensor do concurso público quando ele é feito corretamente, né, seguindo as regras, os princípios que devem orientar o comportamento administrativo. Mas, infelizmente, não apenas para mim, mas para muitos candidatos, os concursos não têm sido conduzidos corretamente, gerando uma série de lesões aos candidatos, né, que se preparam durante anos e são prejudicados em razão de flagrantes ilegalidades. Bom, hoje eu volto a trabalhar com um tema que eu tenho trabalhado muito por parte de publicações, por meio de palestras e aulas, que é a questão da prova discursiva. E hoje eu vou pegar um ponto específico, que é a falta de motivação na correção da prova discursiva. Meus amigos, o concurso público, diz a Constituição Federal, ele pode ser de provas ou provas de títulos. As provas, elas podem ser objetivas, físicas e podem ser também discursivas, subjetivas. As provas discursivas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser uma redação, para você desenvolver, né, uma redação sobre um determinado tópico que lhe foi apresentado, ou pode ser também por meio de várias questões que são apresentadas pela banca examinadora e você vai respondendo ao que foi indagado. E eu posso ter uma prova mista, onde eu tenho uma redação e tenho também questões para serem desenvolvidas, para serem respondidas. O fato é o seguinte, o primeiro ponto para que eu tenha licitamente uma prova dessa é ter uma grade de correção. O que é uma grade de correção, Alessandro? A banca examinadora ela vai dizer o que ela quer que você desenvolva ou quais são as questões que você vai ter que responder. Bacana? Legal. Só que a banca ela tem que ter com ela uma chave de correção. Por quê? Porque são milhares de provas. E aí se deixar para cada professor, por exemplo, corrigir, a correção acaba ficando um pouco subjetiva. E eu vou acabar tendo critérios diferenciados na hora do julgamento. E aí eu vou ferir o princípio da isonomia, vou ferir o princípio da impessoalidade. Então a banca tem que dizer o seguinte, eu estou fazendo uma questão sobre tal coisa. E aí o candidato, se falar isso, ele tira 5. Isso, tira 7. Isso, tira 10. Então eu tenho critérios objetivos. Eu já sei o que vai ser trabalhado. Então isso é muito importante. Eu tenho que ter uma chave de correção. Legal? Bacana. Essa chave de correção, claro, né, tem que ter pertinência com o que foi perguntado. Se a chave de correção não tiver pertinência com o que foi perguntado, não adianta nada. Eu não posso me vincular a uma chave de correção que não tem pertinência. Então, por exemplo, fale sobre os atos administrativos, especialmente sobre os atributos do ato administrativo. Não tem sentido, por exemplo, eu colocar na chave de correção um item a respeito das classificações do ato. Ou para falar, por exemplo, sobre a questão dos elementos do ato administrativo. Bom, foi isso que foi pedido. Então, a chave de correção ela tem que ter pertinência com aquilo que está sendo questionado. Então, a falha a respeito dos atributos. O que são, quais são eles? Bom, aí a chave de correção está lá. Conceituou os atributos. 2 pontos, né? Falou sobre auto-executoriedade, mais 2. Falou sobre imperatividade, mais 2. Presunção de legitimidade, mais 2. Bom, tá vendo? A chave de correção tem pertinência. Bom, tendo essa chave de correção, quando for corrigir a prova, e aí eu tendo uma chave, cada vez quanto mais exata, mais minuciosa a chave, melhor. E eu tenho que colocar de forma clara quanto vale cada critério, cada item daquele da chave de correção, porque senão fica muito aberto, fica muito vago e dá margens à ilegalidade. Tendo essa chave de correção, a banca examinadora, ao corrigir, aí não me interessa se vai ser uma pessoa só ou várias, tem que se atentar e tem que corrigir de acordo com o que foi colocado na chave de correção. Quando ela for corrigir, vai corrigir, e aí vai ter, é importantíssimo que isso seja feito, e na prática não é. Talvez com a preguiça dos membros da banca examinadoras, que muitas vezes são até pessoas terceirizadas. Então o certo é, está analisando a redação, está analisando a prova discursiva de um candidato, pô, o camarada errou, ele não respondeu corretamente, coloque lá, erro em relação ao atributo tal, confusão entre o atributo da imperatividade e a auto-executoriedade. Ou seja, você tem que justificar, você tem que dizer, banca examinadora, as razões, os motivos pelos quais o candidato ele foi prejudicado, ele não conseguiu a nota máxima. Porque caso não haja essa motivação, você vai ferir um princípio por tabela dele, um direito fundamental, que é um princípio para você, um direito para ele, que é a ampla defesa contraditória, que é o devido processo legal.
Como ele vai poder se defender, fazer uso de um recurso que é previsto no próprio edital, se ele não sabe de onde foram retirados os pontos? A título de que ele perdeu aquela pontuação? Então não basta só tirar a nota, por mais que você tenha uma chave de correção. Você tem que se pautar na chave de correção e mostrar onde o candidato errou e por que ele errou. Alessandro, dá trabalho. Ué, mas é o seu trabalho fazer isso. Portanto, meus amigos candidatos, se porventura isso acontecer, você já tem fundamento por uma ação judicial por ausência de fundamentação ou insuficiência de motivação. Segundo, você tem fundamento por uma ação judicial por conta de violação à defesa contraditória, porque você não sabe por que você está se defendendo. E aí você fala, mas Alessandro, eu queria trabalhar previamente. No recurso, se você trabalhar administrativamente só com isso aí, você às vezes pode perder tempo e espaço do recurso para isso. Aí cuidado, por exemplo, a gente vai trabalhar isso melhor no outro vídeo, mas ao meu ver é completamente inconstitucional, e os tribunais têm decidido dessa forma, limitar a número mínimo de linhas, número máximo de linhas ou caracteres fazer um recurso. Então, se porventura houver essa limitação de caracteres, você não vai ficar discutindo violação da defesa contraditória e falta de motivação, não. Por quê? Porque você tem que entrar no que interessa, que é a sua questão. Mas se porventura o recurso que você for apresentar, o edital lhe der a oportunidade de poder desenvolver de forma abrangente, da forma que quiser, seja por e-mail, a entrega, ou seja por meio de SEDEX, aí você pode trabalhar também com a falta de fundamentação, com a violação da defesa contraditória e trabalha também com aquilo que você escreveu, tá certo? Bom, não tive tempo, Alessandro, eram poucos caracteres, os recursos eram pelo site. A gente vai tratar disso daqui a pouco de forma melhor então. Em relação ao que você tem aí, faça o recurso. Foi mantida a nota? Faça uma reclamação. Entra com uma petição perante o SES, perante a ESAF, perante a FGV, enfim, perante a banca examinadora. E quem está fazendo o concurso, que é a administração pública, tem que tomar conhecimento dessa legalidade e peça, com base no princípio da publicidade, com base no princípio da motivação, com base no princípio do acesso à informação, a lei de acesso à informação, que peça que a banca examinadora lhe informe os porquês, os motivos, dê publicidade aos porquês, aos motivos dos descontos da sua nota. Trabalhe com isso aí. E se eles negarem, ou se eles não responderem, caso você ingresse com uma ação judicial, você tem um fundamento a mais para você poder trabalhar. Legal? Então essa é a primeira ilegalidade, que é a ilegalidade relacionada à falta de motivação. Só um detalhe importante, né? Você tem que, não sei se vocês lembram, mas existe uma teoria chamada teoria dos motivos determinantes. O que diz essa teoria? Que os motivos, apresentados ou levados em consideração pelo administrador, é que fundamenta a validade do ato. Ou seja, então, na verdade, eu pratiquei um ato baseado naquele motivo. Por isso que os motivos são determinantes à validade do ato. Assim, se você conseguir comprovar que não existem motivos que ensejaram o desconto da nota, ou seja, era para você tirar ou 10, ou 8, ou 9, e simplesmente você tirou 2 e a banca não apresentou os motivos, veja, se eu não tenho motivo, o que ensejou então a perda do ponto? Então você pode utilizar na sua defesa a teoria dos motivos determinantes e dizer o seguinte, ó, o desconto da nota ele foi fundamentado em alguma coisa, em algum motivo, só que esse motivo inexiste ou ele é falso. Se o motivo inexiste ou é falso, então quer dizer que a ação correspondente, o desconto da nota também o é, porque os motivos são determinantes à prática do ato. Então se não tem motivo para descontar o ponto, significa então que o ponto foi descontado indevidamente. Então fazendo uso da teoria dos motivos determinantes, você pode utilizar essa tese aí para poder pleitear a pontuação máxima por ausência de motivação. Tem decisão também nesse sentido favorável ao candidato. Fiquem com Deus. Próximo vídeo nosso vai ser a respeito do direito de defesa, né? A respeito da questão de limitação de caracteres e como trabalhar isso administrativamente. Grande abraço e até a próxima.